Bom dia, bom dia, bom dia, sábado! Hoje estamos aqui com dando continuidade ao nosso tema, que se encerra hoje, liderança, uma caminhada de fé e sabedoria. Como foi rico, né? Aprender sobre esse tema de liderança. E hoje, especificamente no nosso subtema, nós vamos falar sobre a transformação pessoal e coletiva, encerrando aqui o nosso tema com a nossa preciosíssima, que tem muita propriedade, né, para falar desse tema, Jane Mar Cândido, e é com você, minha linda. Bom dia, meninas. É um privilégio realmente estar aqui compartilhando e aprendendo, né, com vocês também. Sábado, né, encerrando o tema da semana e realmente assim foi uma bênção mesmo estudar sobre liderança, uma caminhada de fé e sabedoria. Como já foi dito, nosso subtema, o nosso versículo hoje está lá no livro de 2 Coríntios 5,17, que nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus por isso. Essa palavra ela é linda, né? Porque aqui Paulo nos lembra que, ao estarmos em Cristo, nós já nos tornamos uma nova criatura. E isso significa velhos hábitos, formas de pensar, atitudes egoístas e medos já não nos define mais, porque nós somos uma nova criatura, né? E a liderança cristã, ela nasce dessa renovação interior. Ela precisa nascer dessa renovação, porque nós só podemos transformar o outro quando estamos sendo constantemente transformados, e essa transformação só vem de Deus. Só o Senhor pode realmente trabalhar na nossa vida dessa forma, né? E estamos falando de liderança, né? A liderança que realmente transforma, ela começa onde? Aqui, ó, no nosso coração, sabe? Antes de liderarmos pessoas, projetos, ministérios, né? Eu sei que aqui tem muitas mulheres que são chamadas para o ministério, né? Nós somos chamadas a liderar a nós mesmos. Primeiro essa liderança tem que acontecer em nós. Claro, guiadas pelo Espírito Santo e firmadas aonde? Aqui, ó, na palavra do Senhor. Porque é essa palavra que transforma, ela que renova. Que nós sejamos essas mulheres transformadas, porque para exercer a liderança feminina, transformadora, tanto para liderar quanto para o que, Maria? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Para aqueles que lideram em Cristo, nós já somos uma nova criatura, né? E isso reflete em nossa liderança. Uma mulher que é transformada por Deus, ela se torna um agente de mudança, não só em nossa própria vida, mas também na vida dos outros. E quando nós buscamos essa transformação pessoal, Deus usa essa transformação para impactar positivamente a vida da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas e a comunidade onde nós estamos. Aí você para e diz assim, mas Janimar, liderar, eu só fico, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, isso também é uma função de liderança. E eu vou dizer mais, é a mais importante. Porque você está liderando aí a sua geração. Você está liderando, você está formando homens e mulheres, né, que são seus filhos. E você só consegue fazer essa liderança se você for uma mulher transformada. Imagina você uma mãe que ainda não passou, né,
pelo versículo aqui, em 2 Coríntios 5,17, você ainda não é uma mãe transformada em Cristo e você traz uma carga muito pesada para dentro da sua casa, trabalhando, né, com a sua família aí de uma maneira que desagrada ao Senhor, educando com gritos, com desrespeito, né? Esse desrespeito dentro da sua casa. Que liderança é essa que você está fazendo? Então, você é líder, sim. Primeiro, você é líder de você mesma, se permitindo, né, viver essas transformações, buscando essa renovação diária e trazendo isso, começando essa liderança dentro da sua casa. Porque uma mulher que transforma, que é transformada por Deus, ela verdadeiramente se torna um agente de mudança, começando dela mesma, e aí para mais próximo, né, das pessoas que estão próximas a ela, porque ela vai transformar não só a própria vida, mas também a dos outros. E quando nós buscamos verdadeiramente essa transformação pessoal, Deus usa essa transformação para impactar positivamente a vida de todas as pessoas que estão ali ao nosso redor. Liderar com fé não é apenas sobre alcançar objetivos ou promover mudanças externas, mas sobre transformar internamente e permitir que essa transformação transborde na maneira como servimos os outros. E a verdadeira liderança, ela leva à transformação, trazendo cura, restauração e crescimento para todos os envolvidos. E aqui eu trago para a liderança, né? É que a gente tem grandes líderes. Eu vou citar o exemplo aí da Regina, que ela geralmente comenta nos devocionais dela, que mesmo ela não exercendo uma função de liderança, as pessoas a veem como líderes e como líder e a procura para aconselhamento, onde Deus tem usado a vida da Regina ali, onde ela está, para ser um agente de transformação, assim como na minha vida, né, onde Deus tem me colocado, tanto na empresa, né, quanto aos atendimentos que eu tenho feito, né, com os clientes que eu tenho tido contato, e eu percebo isso, né, Deus tem usado a minha vida para levar, né, de uma certa forma ali, uma transformação também para a vida dessas pessoas. Isso é ser uma mulher transformada, isso é ser uma mulher chamada para exercer essa liderança. E aí, quando eu estava estudando aqui o nosso devocional, eu falei, meu Deus, mas como assim o Senhor... Eu acredito também que Deus tem um chamado para cada uma de nós, e algumas pessoas, elas nascem já com com essa veia, digamos assim, de liderança, né, de líder. Eu estava me lembrando que na escola, meu Deus, tudo que tinha na escola, eu queria participar. Aí, naquela época, ainda tinha líder de sala, né? Quantas vezes eu fui líder de sala e votado pelos colegas, né? Tudo que tinha era apresentação, era dia de pai, era dia de mãe, né? Aquelas apresentações na escola, estava eu lá, né? Ou liderando alguma coisa, igreja, muito jovem, eu comecei a trabalhar com jovens da igreja. Então, assim, e eu sei que isso não vem de mim mesma, né? Mas é um chamado que Deus tem na minha vida, assim como eu sei que tem na vida de vocês também. Só que se nós não buscarmos viver verdadeiramente essa nova criatura que diz aqui em 2 Coríntios, nós vamos exercer uma liderança de nós mesmas. E não é isso que Deus está nos dizendo. Deus está nos dizendo que nós devemos buscar a transformação nele, para que essa transformação comece em nossas vidas e nós possamos levar para outras pessoas. Porque a liderança feminina, ela tem sim esse poder de transformar, que vai além de se ver. Ela impacta profundamente a vida da líder e daqueles que a cercam, criando um ciclo de renovação contínua.
O versículo que nós estamos estudando, ele nos lembra que em Cristo nós somos novas criaturas e nossa vida deve refletir em cada aspecto da nossa liderança. Quando uma mulher ela é verdadeiramente transformada por Deus, ela não apenas muda sua própria vida, mas torna-se um agente de transformação para sua família, amigos, comunidade, ambiente de trabalho, onde Deus te levar, mulher transformada, você vai sim transformar. Essa transformação, ela começa, né, no nosso interior, com a renovação da nossa mente, com a renovação do nosso coração, e ela se manifesta em atitudes e ações concretas. Eu, em um determinado período, né, aqui dentro da empresa que eu represento, eu assumi o cargo de liderança como supervisora comercial, né? E nesse período que eu estive nessa liderança, na frente, né, aprendendo aí a trabalhar nessa função, até hoje, né, eu ouço do pessoal que estiveram comigo, né, nessa época, que eles vão levar para sempre o que aprenderam, né, comigo. Então, assim, é algo que realmente só vem de Deus, é só o Senhor, sabe? Porque palavras, eu costumo dizer que vai ao vento, sabe? Tudo que eu estou falando aqui para você, se você não trouxer para o seu coração, você vai esquecer, o vento vai levar embora. Mas aquilo que você traz para o seu coração, Deus transforma, né? E graças a Deus, né, eu vejo frutos desse trabalho, sabe? Eu vejo frutos desse trabalho. Na época, eu trabalhei bastante nós éramos, em 10 pessoas, né? E eu nunca vou esquecer o que Deus fez na vida dos meninos que se permitiram, sabe? Porque tem isso também, né? Você tá ali, você tá passando, né, novos ensinamentos, você está na frente, né, dessa equipe, mas alguns caminham, né, contigo e outros não. E os que caminharam comigo, Deus fez assim o sobrenatural, gente. Deus fez o sobrenatural. Eu gosto muito de trabalhar a questão do quadro dos sonhos, de trazer, né, a pessoa para olhar para si mesma, para olhar para sua casa, para sua família, para as necessidades, né, os sonhos, né, de cada família. E eu trouxe esses homens para olhar dessa forma, sabe? Para sair do exterior e vir para dentro de si mesmo, né? Vir para dentro das suas famílias. E fizemos o quadro dos sonhos, todos eles. E acreditem vocês, 4 deles que colocou lá no quadro dos sonhos, queria conquistar o carro, né, o primeiro carro, queria trocar de moto, queria liquidar dívidas. Gente, nós fizemos assim um planejamento, né? Deus me direcionou com eles, fizemos planejamento e eles foram trabalhando suas metas pessoais, né, com as metas da empresa, e eles conquistaram. Eles conquistaram. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter sido essa agente de transformação, sabe? Que Deus me permitiu passar esse tempo com eles, e foi uma bênção. Então, eles me encontram e eles me abraçam e me agradecem. É sobrenatural isso, sabe? Hoje nós continuamos na mesma empresa, eu em outra função, mas eu estou sempre com eles. E eles têm total liberdade de me ligar, às vezes me pediu alguma orientação. E é assim. Por quê? Porque Deus me levantou e me colocou ali como líder. É da Janimar? Não. É o Senhor que capacita, é o Senhor que transforma, né? E é o Senhor que faz tudo isso acontecer. Porque quando a transformação pessoal ocorre, ela impacta diretamente no coletivo. E eu permiti que o Senhor trabalhasse em mim essa minha, como que eu vou dizer? A gente vai muito para frente, né?
É verdade, sim, é muito amostradinha, mas o Senhor transforma, gente. É Ele que faz que tudo isso aconteça, né? E faz de mim cada vez mais uma líder transformada. Por quê? Eu tenho permitido que o Senhor cure a minha vida, para que essa cura eu possa levar para os meus relacionamentos. Mas foi sempre assim, Janimar? Claro que não. Claro que não. Em um período da minha vida, eu fui gestora dessa mesma empresa, né, que eu trabalho, e eu era interna, e assim, era uma sobrecarga muito grande. Eu estava com a minha vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, e eu era uma líder, assim, terrível, sabe? Tra Passava com um trator assim em cima de todo mundo, não tinha modos para falar com as pessoas, sabe? Era muito impositiva, porque eu achava que eu, né, por ser mulher ali naquele ambiente de homens, que as pessoas tinham que me respeitar, e sim, é verdade, mas nós temos maneiras de fazer com que as pessoas nos veem como líder, entende? E hoje eu sei disso. Mas por quê? Porque eu permiti que a transformação acontecesse na minha vida, né? Para que eu pudesse transbordar na vida de outras pessoas, sabe? Porque não é por imposição que as pessoas vão te ver como líder, vão te respeitar como líder. Não, mas é pelo exemplo que você dá, sabe? É pelo exemplo que você dá. E eu quero te fazer duas perguntinhas aqui agora. Que tipo de líder você deseja ser? Que tipo de líder você quer que as pessoas te vejam? Alguém que apenas administra tarefas ou alguém que transforma vidas? Eu deixo você pensar sobre essas perguntas durante o seu dia aí. Alguém que administra tarefas, que executa a tarefa muito bem, ou alguém que transforma a vida, que deixa marca na vida das pessoas? Que deixe um legado na vida das pessoas. Que líder você quer ser? A sua influência positiva, ela gera frutos que perpetuam a vida e a esperança das pessoas. Essa transformação, ela acontece de maneira contínua, ela tem que ser de maneira contínua, pois a caminhada com Deus, ela é um processo de constante renovação. É diário, é um passo de cada vez. A cada desafio enfrentado, a líder tem a oportunidade de crescer, de aprender e de aprimorar, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo em sua forma de liderar. Ser uma líder transformada também significa estar aberta às mudanças e a reconhecer áreas que ainda precisam ser trabalhadas. E isso aqui, meu Deus, ela realmente tem que ser diária. Diário mesmo, buscar realmente essa liderança, né, de Deus, e tem que ser todos os dias. Então eu te convido a olhar para dentro e pedir a Deus que revele o que precisa ser curado ou ajustado na sua vida, todos os dias. Porque a verdadeira liderança não tem medo de se reinventar. Tem que se reinventar todos os dias. Porque ela sabe, a força vem do Senhor. E que Ele está sempre disposto a renovar e a restaurar. E fazer melhor, né? Todo instante, essa renovação, né? Você todos os dias é como águias, né? Costumo dizer, nós somos como águias. A águia, ela se renova, né? Ela tem o período dela, né? Ela passa por um período, depois ela se renova, né? E essa renovação muitas vezes causa dor. Entendam isso. Causa dor física, dor emocional, né? Mas a gente tem que estar sempre confiando no Senhor, porque essa renovação nós devemos buscar nele.
essa humildade para reconhecer limitações é de verdade um dos maiores sinais da maturidade espiritual. Reconheça. Você não precisa dizer para as pessoas. Sabe como que você faz? Pega aqui, ó. Sabe? Pega seu livro de aconselhamento. Entende? Seus joelhinhos no chão, sabe? E se declara para o Senhor, coloca diante do Senhor todas as suas limitações. Ah, mas ele já sabe. Sim, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Porque ele vai entender que você também já sabe quais são as suas limitações. E busca no Senhor, né, toda essa restauração, essa renovação, que o Senhor vai te presentear. Porque ao liderar com essa perspectiva de transformação, a mulher, ela inspira outras pessoas a buscarem a mesma renovação, criando um ambiente de crescimento mútuo e fé viva. Imagina as pessoas olharem para você e dizer, nossa, eu quero ser como a Tâmara. Eu quero aprender, eu quero ensinar as pessoas como a Tâmara. Sabe? Eu quero inspirar as pessoas como a Marisa. Eu quero ter a sabedoria da Regina. Entendem como isso é forte? Mas por que as pessoas vão falar isso para você? Porque você é uma mulher transformada. Essa transformação pessoal e coletiva, ela é um reflexo da graça de Deus agindo poderosamente na vida da líder. Como eu acabei de citar, tornando-se um instrumento vivo para a realização do reino. Por fim, a liderança que transforma, ela é um chamado para viver de acordo com a nova identidade que temos em Cristo. Está aqui, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, até a sua identidade. Porque agora ela está firmada em Cristo, você tem certeza da mulher que você é, você tem certeza que você é a filha amada do Pai, a escolhida, a preparada, a restaurada, a renovada, a mulher empoderada para transformar pessoas. Deus levantou você. Deus levantou com todo esse empoderamento aí para você liderar. A liderança que transforma é chamada para viver de acordo com a identidade de Jesus Cristo, deixando para trás tudo que limita e abraçando o novo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para todas nós. E eu quero convidar você nessa manhã para viver esse novo, sabe? Se você ainda tinha dúvida, mas será que eu sou uma líder? Será, né, eu não tenho ninguém, né, coordenando ninguém, eu não estou mandando em ninguém. Sim, você é líder. Você precisa exercer essa liderança a partir de você mesma. Para que, né, em algum momento, eu não sei onde você trabalha, mas quando você exerce essa liderança, as pessoas vão chegar em você, sabe? As pessoas vão te ver. Você vai ser vista. Ah, mas vou ser vista porque eu sou bonita? Não. Também, né? Mas você vai ser vista pelo o que você tem feito, sabe? Pelas suas ações, pelas suas obras. E quem capacita? É só Jesus. É só Deus para realmente nos fazer essas mulheres fortes, essas mulheres realmente que transformam onde Deus tem nos colocado.
E para o nosso exercício prático de hoje, deixa eu ver aqui. Reflita sobre as áreas da nossa vida que precisa de transformação todos os dias, né? Peça a Deus para renovar o seu coração e a sua mente, para que você possa ser uma líder que não apenas muda a si mesmo. E é verdade isso, né? Às vezes você estuda tanto, você tem tanta coisa boa, sabe? E está aí guardado só para você. Entende? Mas também transforma positivamente aqueles ao seu redor. Ou seja, transborde, não guarda nada para ti, não. Não guarda nada para você. Olha, eu não sei onde eu ouvi, mas dizem que o lugar onde tem mais sonhos escondidos, sem realizar, sabe? As pessoas... É tanto conteúdo, é tanta sabedoria, sabe? E que as pessoas não podem mais transbordar, não podem mais realizar sonhos, sabe onde é? No cemitério. É verdade. Né? Às vezes é uma pessoa tão sábia, tinha tanto para agregar na vida de outra pessoa, mas era uma pessoa tão amarga, que guardava tudo para si. Não, não posso ajudar, porque a pessoa vai crescer e eu não. Entende? E aí o que acontece? Ela vai embora, e como ela, né, tudo que podia ter transformado uma outra vida, uma outra família, mudado uma geração. Então, não guarde nada para si, viu? Não guarde. Vamos transformar quem Deus colocar aí do nosso lado. Identifique uma ação concreta que você possa começar a realizar hoje para promover essa mudança. E eu aconselho, inclusive, escolhe uma pessoa que está próxima a você, ou de dentro da sua casa, ou né, no seu ambiente de trabalho, e comece ali a ajudar essa pessoa, né, passando, né, os seus ensinamentos. Mas eu aconselho ainda que, se essa pessoa não conhece ainda Jesus, comece ajudando ela a se apaixonar por Jesus, assim como você já é apaixonada. Tá bem? Eu vou convidar vocês para a nossa oração, que já está se estendendo um pouquinho. Senhor Deus, eu te agradeço por me chamar para uma liderança que transforma, Jesus. Peço que renoves o meu coração e a minha mente, assim como das minhas amigas, Deus, que estão conectadas aqui, para que nós possamos refletir a tua luz em cada decisão que tomarmos. Que nós sejamos instrumentos da tua graça, trazendo cura, restauração e crescimento para todos ao nosso redor. Dai-nos coragem, Senhor, para mudar. Humildade, Jesus, para aprender. E sabedoria para liderar conforme a tua vontade. Que as nossas vidas, Senhor, sejam um testemunho vivo do poder da transformação em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir para os comentários, se alguém tiver, acho que dá tempo para uma pessoa, né, Tâmara? Na verdade, já estouramos o horário, né? Mas se alguém ainda quiser contribuir rapidinho, é possível. Bom dia. Vai ser bem rapidinho mesmo. É só um comentário, né? Que às vezes a gente acha que não tem ninguém olhando para a gente, né? Nos observando. Então, mesmo não sendo líder, o nosso exemplo, as nossas atitudes, às vezes inspira. Às vezes tem uma pessoa que admira a gente não sabe. E às vezes aquela pessoa olha para a gente como um exemplo, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência de fazer a coisa certa. É isso. Mas, Mari, lembra que você já é líder, viu? Primeiro você exerce a liderança em você mesma, tá?
Você é líder, não esquece disso. Você só não tem pessoas você só não está numa função de liderança na empresa que você está. Mas líder você já é, e é uma grande líder. Isso é um fato, né? Essa questão da gente inspirar as outras pessoas, isso é um fato. A gente tem que andar nessa conformidade de sempre transbordar, de sempre estar ali, porque sempre vai ter alguém que vai se espelhar em nós, isso é um fato. E hoje a Marisa, né, já que ela entrou no assunto, talvez essa questão, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém na minha casa. Às vezes a gente pensa que a gente não está sendo observado. Mas como a Amanda já falou aqui com muita maestria, né, e riqueza de detalhes, todo o tempo a gente está sendo observado. Então a gente tem que realmente se sentir, porque se nós estamos vivos é porque Deus tem um propósito na nossa vida, né? E assim quando a gente entende as coisas do Senhor, a gente entende que a gente tem um chamado, né, de realmente transbordar do Senhor na vida do outro. E automaticamente as pessoas vão realmente ver essa liderança em nós, porque nós estamos transbordando. Então, assim, foi muito rico essa mensagem de hoje. Que o Senhor continue te abençoando, Jane. Se alguém quiser comentar mais algo, agregar, né? Esse é o momento. Senão, nós vamos passar para o nosso pedido de oração.